Olá, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal Escudo da Verdade e hoje vamos falar sobre o tema A Nação de Israel, a importância do desfecho escatológico que a nação de Israel tem sobre os projetos de Deus. Rejeitou Deus o seu povo? Pergunta o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 11, versículo de número 1. E a resposta é um claro não. É claro que não, pois eu também sou israelita, da descendência de Israel. Isso é chamado de teologia da substituição, onde a igreja substituiria Israel e as promessas feitas a Israel não precisariam mais cumprir-se literalmente, e Deus as cumpriria sobre a igreja de uma forma espiritual. Pensam assim os reformados em gerais, sobretudo os presbiterianos, também pensam assim as testemunhas de Jeová e os adventistas do sétimo dia. Essa é uma questão chave na interpretação das profecias bíblicas, porque se você é adepto da teologia da substituição, chegará em conclusões completamente diferentes dos acontecimentos proféticos bíblicos. Os acontecimentos de 1948 deveriam reformular a maneira a qual lemos a Bíblia, pois que os acontecimentos proféticos estavam acontecendo bem diante de nossos olhos. Israel voltava a ser uma nação, e isso havia sido profetizado por diversos profetas. Deus havia prometido que se Israel pecasse, os espalharia por toda a face da terra. Espalhar-vos-eis entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Levíticos 26, 33. De fato, foi o que aconteceu por vezes. Em 722 a.C., a Síria invade Israel, o reino do norte, e leva cativo o seu povo. Em 586, a comando de Nabucodonosor, a Babilônia invade Jerusalém e também leva cativo os judeus. E em 132, o imperador Adriano expulsa os judeus da sua terra. E Jesus disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Está em Lucas 21, 29. Jesus está dizendo que quando o fruto começar a brotar, nós sabemos que será o verão. Da mesma maneira, devemos olhar para a figueira. E a figueira na Bíblia é tipificada com a nação de Israel. Lá em Jeremias, capítulo de número 24, você pode perceber isso, que Israel é a figueira. Devemos olhar para a nação de Israel e olhar para todas as nações para percebermos qual é o tempo do fim. E, obviamente, o fato de Israel voltar a ser uma nação é um fato ímpar na história da humanidade. E como deveria ser difícil algumas pessoas olhar para essa profecia e tentar ver em Israel algum cumprimento profético para quem viveu antes de 1948, porque de fato Israel não existia mais na sua terra. Em Ezequiel capítulo de número 37, o profeta tem uma visão de um vale de ossos secos, e Deus lhe pergunta: filho do homem, poderão reviver esses ossos? Ele diz: Senhor, tu sabes. No final do capítulo, Deus diz a Ezequiel que os vales de ossos secos são nada mais do que a nação de Israel espalhada pela terra. E certamente isso se refere aos guetos europeus de judeus e os pogroms que foram feitos, onde judeus eram mortos. Então ali Israel estava realmente oprimido, espalhado e morto pela face da terra. Mas Deus mandou o Filho do Homem profetizar, e aqueles ossos ficariam de pé, criariam tendão e carne e seriam um grande exército. Isso refere sobre a criação da nação de Israel. Deus falou pela boca do profeta Ezequiel que Deus traria o seu povo e os plantaria de novo na terra e eles não seriam mais tirados de lá. Isso também Deus disse pela boca de Isaías e pela boca de Amós, o profeta. E nós podemos ler: quem já ouviu uma coisa dessa? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer em um só dia? Ou pode-se dar à luz a um povo em um instante? Pois Sião ainda está em trabalho de parto e deu à luz a seus filhos. Isaías 66, verso 8. Um czar russo ateu perguntou para um homem: como posso crer em Deus? Ao passo que o homem respondeu: olhe para o povo de Israel. O povo de Israel tornar uma nação, estar vivo e ainda ter uma língua é realmente um milagre. Assim, de maneira como profetizado, Israel volta a ser nação. Um milagre extraordinário bem diante dos nossos olhos. 600 mil judeus proclamam sua independência, tendo como chefe Davi Ben-Gurion, presidente da agência judaica. Em 14 de maio de 1948, ele declara em Tel Aviv o Estado de Israel, um Estado judeu depois de 2000 anos sem existência. Abre aspas. Nós proclamamos por este ato o estabelecimento do Estado judeu na Palestina, que se chamará Israel. Fecha aspas. Direi ao norte dá e ao sul não retenha. Trarei meus filhos de longe e minhas filhas da extremidade da terra. Isaías 43, 6. E trarei do cativeiro o meu povo, e eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, e plantarão vinhas, e beberão seu vinho, e farão pomares,
eles comerão o fruto. Plantá-lo-eis na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra que lhe dei, diz o Senhor Deus. Amós 9, versículo 14 e 15. Toda essa história aponta para Israel como nação depois de um exílio. É claro que as pessoas podem argumentar que esse exílio refere-se ao exílio babilônico, mas não dá para colocar essa interpretação nos textos, porque tanto no capítulo 37 de Ezequiel como em Amós 9, nós vamos perceber que Deus diz, jamais serão retiradas de lá. Então, se depois de 586 Israel se tornou a ser tirado, obviamente não se refere ali, mas isso se refere ao exílio onde o imperador Adriano, no ano de 132, expulsou os judeus da Judéia, trocou o nome de Judá por Palestina e queimou todas as Torá, proibindo assim dos judeus voltarem para sua terra. E desde então, os judeus andam vagando de nação em nação por toda a Europa, até em 1948 voltarem para sua terra, como profetizado por Deus. E é aqui, nessa história, que começamos a entender como surgiu a teologia da substituição. Foi Pápias, um pai da igreja, que viveu no século II, que trouxe a interpretação de que Cristo estabeleceria um milênio literal e reinaria a partir de Jerusalém. Ele disse ter aprendido isso do próprio apóstolo João. Pápias escreveu 5 obras, das quais se perderam e nos resta apenas fragmento. O que aconteceu é que, dentre alguns crentes que defendem a interpretação literal, eles defendiam a ideia que os galardões seriam nada mais do que postos na terra. Sim, quando Cristo viesse a reinar em Jerusalém, as pessoas que tiverem maiores galardões receberiam terrenos mais próximos ou distantes de Cristo. Ao passo que do outro lado, no Egito, a igreja de Alexandria, ela tinha uma interpretação alegórica. E os crentes de Alexandria, sobretudo sobre o comando de Orígenes de Alexandria, entendiam que essa era uma interpretação bastante mesquinha ou pequena, ao passo que eles passaram a alegorizar aquilo que estava sendo dito como literal. E eles disseram que o milênio não seria um milênio literal de mil anos, mas sim que isso seria um tempo indeterminado, onde Cristo reinaria. E na verdade, para ele, Cristo já estava reinando desde o dia em que ele veio à Terra e Satanás já estaria preso. Então, portanto, nós estaremos em um milênio, que é um tempo indeterminado, e ele já estaria de fato acontecendo. Isso foi conhecido o que chamamos hoje de amilenismo, ou seja, que Cristo já está reinando e que Satanás supostamente já estaria preso. Quem compra essa ideia é o brilhante teólogo que marcou toda a trajetória da igreja cristã, desde o século IV até os dias atuais. Sim, Agostinho, o bispo de Hipona. Quem também seguiu os alexandrinos foi Eusébio de Cesareia. Em seu livro História Eclesiástica, ele faz duras críticas a Pápia, desqualifica Pápia, dizendo que Pápia não compreendeu aquilo que os apóstolos quiseram dizer, como está em seu livro História Eclesiástica, a qual ele diz que depois da ressurreição dentre os mortos haverá um milênio e que o reino de Cristo se estabelecerá fisicamente sobre a terra. Eu creio que Pápias supõe tudo isso por haver derivado das explicações dos apóstolos, não percebendo que este haviam-no dito figuradamente e de modo simbólico. Eusébio de Cesareia, em História Eclesiástica. Eusébio de Cesareia e Agostinho seguiram os alexandrinos na interpretação alegórica, mas é muito fácil entender por que Agostinho seguiu essa interpretação alegórica, porque em seu tempo Agostinho olhava para Israel e percebia que não havia mais nação, lembrando que o imperador Adriano, no ano 132, expulsou todos os judeus. Então, se não havia nação, como interpretar as coisas que estavam na Bíblia? Então, para Agostinho, logo, a igreja passa a substituir Israel. E o Israel de Deus agora é a igreja. As profecias seriam cumpridas espiritualmente sobre a igreja. E assim seguiram ele todos os reformadores, como Lutero, Calvino, mas já na própria reforma eles progrediram acerca de escatologia e alguns amilenistas passaram a pós-milenistas. E futuramente alguns pós-milenistas, já na época dos puritanos na Inglaterra, passaram a pré-milenista. Então a doutrina gradativamente foi sofrendo uma progressão. O problema da interpretação equivocada surge que as igrejas históricas não quiseram fazer uma releitura sobre as coisas que aconteceram em 1948. Eles preferiram se apegar à tradição ao invés de reinterpretar toda a tradição à luz do que estava acontecendo profeticamente ali. E aí permanece com essa teologia da substituição, o que as outras igrejas que não eram tão apegadas às tradições fizeram, reinterpretaram e voltaram a crer como o Papa havia profetizado, que haveria um milênio literal, onde havia dentro deste um espaço para cumprir a promessa a Israel, crendo assim que Deus não rejeitou por completo o seu povo, como muito bem disse o apóstolo Paulo. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 8, ele diz: porque estou certo que nem a morte,
nem a vida, nem os anjos, nem principado, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8, versículo 38 e 39. Então é como se alguém perguntasse, mas Paulo, como eu posso crer na promessa de Deus, que eu estou seguro em suas mãos, que nada pode me separar do amor de Deus, se Deus não cumpriu as suas promessas para Israel e rejeitou Israel? Ao passo que no capítulo 9 ele começa a explicar a doutrina da eleição, dizendo que são os filhos da promessa que são filhos de Deus, dizendo que nem todos que estão em Israel são israelitas, dizendo que o endurecimento ele vem em parte, até que a plenitude do gentio haja entrado, então todo Israel será salvo. Porque não quero, irmão, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmo, que o endurecimento vem em parte sobre Israel, até que a plenitude do gentio haja entrado. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, desviará de Jacó as impiedades. Romanos 11, versículo 25 e 26. Israel floresce. Israel é uma pequena, poderosa nação no Oriente Médio. A única nação democrática dentre as outras nações autoritárias ali em volta. Diante de todas as nações inimigas, Israel prevalece, Israel floresce, Israel cresce. Isso não é nada mais do que o cumprimento bíblico. Jesus falou que nós devíamos olhar para a figueira e quando começasse a brotar os seus frutos, é o tempo que vinha o verão, é o tempo que se aproxima a sua vinda. O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Isaías 35:1. Tem um livro interessante que eu li, de Abraão de Almeida, vou pegá-lo aqui, Abraão de Almeida, Israel, Gog e o Anticristo. Ele conta no seu livro, na página de número 56, algo bastante interessante chamado sobre a Operação Tapete Mágico. E ele fala que judeus e emitas, que descendentes de Salomão que viviam no Iêmen, mais de 70 mil deles foram chamados para voltar a Israel. E o que aconteceu é que esses judeus caminharam mais de 1.500 quilômetros até o aeroporto para transportá-los para Israel, e eles se recusaram a entrar em aviões porque eles viviam em situação bem humilde, nunca tinham voado de avião. E aí os judeus leram a profecia que se encontra lá em Isaías 60, verso 8. Quem são estes que vêm voando como nuvens, como pomba, às suas janelas? Isso convenceu aqueles judeus e eles pegaram voo e 70 mil judeus voltaram para casa dizendo: nós vamos ao encontro do Messias. Existem várias histórias como essas que eu poderia contar, de milagres que aconteceram na formação do Estado de Israel, milagres extraordinários, onde a mão do Senhor estava a favor de Israel. Todas as nações árabes se levantaram contra Israel. Em 1948, a Guerra da Independência, as nações árabes não aceitaram a partilha da terra e se levantaram contra Israel em uma proporção de muitos, sempre numa proporção maior contra Israel. Em 1969, nós temos mais uma guerra, a Guerra dos 6 Dias, Israel vence. Em 1973, nós temos a Guerra do Yom Kippur, ou seja, no dia do perdão, no dia de oração, que Israel estava separado para orar, as nações árabes se reúnem para dar um contra-ataque e apagar Israel do mapa, numa superioridade numérica e bélica, mas Israel vence novamente, porque a mão de Deus estava com Israel. E acontecerá naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos que carregarem certamente serão despedaçados. Zacarias 12, 3. Vários milagres aconteceram e muitos judeus que se tornaram ateus, até mesmo por verem o massacre de Hitler, do Holocausto e coisas tal, pensaram que Deus os havia abandonado. Mas à medida que a mão de Deus volvia sobre os egípcios, sobre os libaneses, sobre os sírios e estabelecia Israel naquela terra, os judeus voltaram a crer. Milagres extraordinários que nos falta tempo para contar. Mas a mão de Deus é com Israel, e da mesma maneira que os judeus podem acreditar na promessa de Deus para com eles, que Deus não rejeitou por completo seu povo e que ele vai cumprir cada profecia que os profetas menores e maiores disseram acerca da verdade de Israel. Você também, que é um cristão em Jesus, que reconhece como pecador, que apoiou a sua fé em Jesus Cristo para a salvação, que vive para a glória de Deus, você também pode estar seguro, porque nós temos um Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E Jesus disse: eu sou o bom pastor e dou a minha vida pelas ovelhas.
eu lhe dou a vida eterna e não há ninguém que possa arrebatá-las da minha mão. A promessa de Deus é firme. Deus protege Israel. Deus tem um plano para Israel como tem um plano para nós. E o que isso significa? Significa que Jesus está próximo. Ele diz, cedo eu venho. Eu te espero no próximo programa sobre o tema A Terceira Guerra Mundial. Até breve.